Bom dia, gente! Hoje estamos em mais um episódio do programa Alquimia Moderna, um projeto do PIBID aqui do Instituto Federal do Amapá. Hoje estamos em um novo ambiente, que é o laboratório aqui do Instituto. E estamos com o professor doutor Tiago Barreto. Tudo bom, professor? Olá, boa tarde. Bom dia, na verdade, né? Que ainda estamos de manhã, mas tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Professor, fale um pouco sobre quem é o senhor. Eu lhe conheço, mas as pessoas não lhe conhecem. Tudo bem. Bom, eu sou mineiro, numa cidadezinha bem no interior de Minas, chamada Santos Dumont, né? E cresci lá até os meus 18 anos. E aí de lá eu fui embora para São Paulo, para o município de Franca, onde eu fiz minha graduação em Química Industrial. Né? Fiz a minha graduação em Química Industrial e aí fiz a minha licenciatura em Química também lá, né? Lá pela Universidade de Franca. E aí fiquei um tempo trabalhando como químico numa usina de cana-de-açúcar e álcool, logo depois de formar, no estado do Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha chamada Costa Rica. E aí fiquei, mas não adaptei com a vida de indústria. Não, eu tive a oportunidade de ir lá dar aula num projeto da própria usina, e aí acabei entendendo que minha vida era ser professor, era dar aula, seguir essa carreira, né? E aí larguei a indústria de lado e fui me dedicar a dar aula, a estudar para dar aula, né? E aí, como a cidade era no interior também do Mato Grosso do Sul, não tinha muita perspectivas lá, eu voltei e fui embora para o Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro, lá eu comecei a dar aula nas escolas e fiz meu mestrado lá em Engenharia Mecânica e Tecnologia em Materiais pelo Cefet, né? Que era o antigo Instituto Federal, né? Hoje, na verdade, o Instituto Federal, antigamente era Cefet, mas o do Rio se manteve, o Cefet do Rio de Janeiro, em parceria com a UFRJ. E aí fiz meu doutorado depois em Química no Instituto Militar de Engenharia. Aí fiquei lá por 4 anos. Nesse período eu consegui passar como professor substituto no Instituto Federal do Espírito Santo. Fui para o Instituto Federal do Espírito Santo, fiquei 2 anos, até que prestei o concurso aqui para o Instituto Federal do Amapá. E estou aqui já quase 1 ano aí. Deu uma boa viajada. Rodei o Brasil. Deu uma boa rodada. Conheço bem o Brasil já. Como esse nosso podcast faz parte do programa PIBID aqui do Instituto Federal, o programa de hoje é para falar justamente sobre o PIBID, principalmente o senhor como um dos supervisores do projeto aqui no Instituto. Para o senhor, assim, o que é o programa PIBID? Então, o PIBID, ele vamos sair dos termos, né, que tem nas portarias, mas vamos falar do PIBID como uma necessidade de aprendizagem. Eu entendo o PIBID isso. Por quê? Essa dinâmica que você tem de ter acesso à sala de aula, de ter um contato com os alunos, isso faz a diferença, né, para você como profissional, como professor. Eu falo porque eu me descobri professor indo para a sala de aula, né? Senão eu estaria na parte, basicamente, de indústria. Então, a oportunidade que foi me dada de estar em sala de aula fez a diferença. Então, eu entendo que o PIBID é isso, né? Ele vai te oportunizar a ter um contato mais direcionado com a educação, ele vai te proporcionar realizar projetos. Eu acho que ele vai te trazer uma segurança futura muito grande em sala de aula, né? A gente pode sair daquele termo leigo, que é para incentivar. Não, a gente acha que o PIBID, o foco do PIBID é esse. Sim, sim. E isso já entra dentro dos objetivos, né, do programa, justamente incentivar ao participante desse programa pensar, eu também acho, de fora da caixinha. Exatamente. Que às vezes o aluno de uma licenciatura, ele pensa muito naquela caixinha, não, vou dar aula, vai começar assim, 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 primeiro ano é de tal forma, segundo ano é de tal maneira. Quando a gente entra no programa PIBID, eu como participante, foi uma oportunidade de, digamos assim, abrir um leque de ideias sobre como trazer essa experiência da gente como futuros professores para dentro de sala de aula para os nossos futuros alunos. Sim. Foi interessante
que o nosso supervisor falou logo, olha, pensem em projetos. E a gente teve que pensar de uma maneira diferente sobre como trazer o ensino da química, não somente o tradicional. Exato. Por exemplo, como os seus projetos, tenho certeza que são bem interessantes, depois você vai falar mais sobre isso, mas o nosso a gente pensou mais na atualidade, qual a necessidade que tem para o ensino da química. E hoje o que está muito em alta são podcasts, são vídeos no YouTube, vídeo no Instagram. E foi pensando nisso que a gente criou esse projeto, para tirar um pouco da formalidade de sala de aula, daqueles assuntos certinhos ali, bem de maneira bem crua, digamos assim, e trazer o ensino da química de maneira mais contraída. Isso aí. E não somente sobre a química, a gente planeja trazer outros assuntos de outras matérias, mas claro, sempre envolvendo a química, mas não só naquele nicho de ensino médio, mas trazer realmente o interesse das pessoas com o programa. Isso mesmo. Então, na sua opinião, você acha que isso se encaixa certinho no programa PIBID? Eu acho que é isso. Você trouxe a ideia do PIBID. Por quê? A sala de aula tradicional ela é importante. A gente não tem que tirar ela de contexto, porque o aluno ainda sentar, estudar, fazer exercícios, isso é importante para a aprendizagem e é necessário, né? Mas a ideia do PIBID também é essa, que você, além de manter essa sala de aula tradicional em alguns pontos que ela é importante, existe outros mecanismos de você ajudar o aluno a ter um contato melhor, a melhorar essa relação com a química, que é uma matéria tão abstrata, né? De um modo geral, vou dar um exemplo, você falar para o aluno de átomo, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver, né? Você falar de transformação da matéria, às vezes é uma coisa bem abstrata para o aluno. Então você tem a ideia do programa do PIBID é exatamente isso, é você fomentar projetos, é ter ideias para aproximar o aluno dessa realidade da química e facilitar essa relação que ele vai ter, né? Não ser aquela química que todo mundo realmente acha chata, porque é uma química difícil, mas também mostrar para eles que a química pode ser legal, que ela pode ser gostosa de ser feita. Certo, acho que assim já dá para a gente finalizar o nosso bloco 1, passar para o nosso bloco 2, que a gente já falou um pouquinho também do que a gente vai falar no nosso bloco 2. Tá ótimo. Iniciando o segundo bloco agora, a gente vai retomar um pouquinho, mas falar de outro jeito, digamos assim, sobre como o PIBID ele vai contribuir mesmo com a área de química. Sabe o que é interessante, professor? Porque falando o curso de química em si, da licenciatura, pelo menos aqui no Instituto Federal, a gente é muito também do jeito que é no ensino médio, digamos assim. Aqui são assuntos da matéria, ensinando da matéria, vamos estudar aqui, fazer a prova, no final passamos, tá ótimo. E acaba também sendo, da mesma maneira que o ensino médio, muito ali focado naquela matéria e se não pensar tanto de maneira ampla. E na minha visão, o PIBID, ele traz justamente essa formação a mais que é necessária para o professor. Não pensar somente ali, novamente repetindo, naquela matéria em si, mas fazer com que o aluno pense de outra maneira sobre o ensino da química. Eu acho que o PIBID é uma oportunidade super relevante, super importante. Quem puder fazer, faça, porque é excelente, de sair um pouco desse ensino tradicional, digamos assim. Então, na minha opinião, deveria ter muito mais vagas no PIBID, porque infelizmente é muito limitado. São poucas vagas, até por conta da bolsa, é totalmente compreensível. Só que é uma oportunidade que, ao meu ver, deveria ser obrigatória para todos os alunos. Sair só desse currículo ali, mas pensar fora da caixa de como realmente o que é ser professor. Ser professor não somente ali passar a matéria, fazer o aluno passar no Enem, entrar numa faculdade, mas fazer o aluno realmente se interessar pela matéria. Exatamente. O que o senhor acha? Eu acho isso aí, você foi muito certo, foi muito pontual na tua fala, porque, como a gente já havia comentado, o ensino tradicional ele é importante, mas ele não cabe totalmente mais na educação, né? Que é aquela educação que o professor entra em sala, deposita um conhecimento, tenta, na verdade, depositar o conhecimento e vai embora.
né? É importante entender essa dinâmica, e é importante o aluno entender o quanto esse programa ou outros programas relacionados à educação fazem diferença na vida e na formação dele, né? Por exemplo, o PIBID, ele não é basicamente só você aprender a dar aula, só você chegar e montar um projeto. Ele vai te orientar se você realmente quer dar aula, né? Ele vai te dar essa condição de você entender a dinâmica de uma sala de aula, até para você entender que a sala de aula não é só tradicional, você pode fazer uma coisa mais legal. Quando você desenvolve um projeto, como vocês estão fazendo, como outros alunos fazem, vocês têm a oportunidade de ver que a química ou a sala de aula, ela vai para um ramo de pesquisa, de desenvolvimento. A sala de aula não é só literalmente a sala de aula. Isso. Então, quer dizer, você está aqui, você está desenvolvendo projetos, você vai desenvolver pesquisa, e às vezes a gente conversa, a gente tem essa troca, às vezes o aluno faz a licenciatura, ele não se encontra como professor, mas ele se encontra como um pesquisador, que é tão relevante quanto. Às vezes ele não vai conseguir passar o conhecimento dele para 40 alunos em sala de aula, mas ele vai ser importante para passar para 2 ou 3 no laboratório, num projeto. E isso aí vai girando, né? Vai rodando a engrenagem da química. Então a gente tem que entender que não só o PIBID, né, mas como qualquer outro programa, precisa desse apoio que você falou. Eu acho que ele precisa ser levado a sério para todos os alunos, precisa de mais investimento, porque é a chance que você dá do aluno realmente ter um diferencial, se descobrir e até entender que o mundo da sala de aula não é esse mundo só de fazer o aluno do ensino médio, por exemplo, passar no Enem. Você pode levar o aluno para outras áreas, para outro campo do conhecimento que vai ser muito gratificante para ele. Até porque a química em si é uma matéria que os alunos não têm tanta afinidade assim. Sim. Geralmente, né? Porque é uma matéria que envolve muitas coisas. Envolve cálculo, envolve teoria, envolve várias coisas. E os alunos, eles sentem certa dificuldade nisso, de ter esse apreço pela química no ensino médio. Então, na sua visão, essa visão que a gente tem de expandir a maneira de dar aula acontece de maneira tão eficaz fora do programa? Fora do programa eu acho que não. A gente falta muito, né? Como você falou, a química, de um modo geral, já é difícil para eles, né? Porque se você for olhar, a química ali vamos falar do ensino médio, né? A química ali do primeiro ano é uma química muito abstrata, né? Onde você vê átomo, ligação, e o aluno precisa ter uma ideia muito lúdica das coisas, né? Quando você vai para um segundo ano, é uma química de muito cálculo, que é físico-química, e a gente tem uns alunos que têm muita dificuldade na base da matemática, né? E quando você vai lá para o terceiro ano, você vem com aquela química orgânica também, que é algo também mais lúdico, mais abstrato. Então, a gente sabe que ocorre, mas o aluno tem essa dificuldade. E o que acontece? Boa parte das escolas hoje, né, eu tive a oportunidade de trabalhar no estado, né, trabalhar em escola particular, por exemplo, você não tem um laboratório como nós temos aqui no IFAP, né? E aí fica essa questão, como que o professor tenta tirar do aluno, mostrar ao aluno uma outra visão sem ter espaço adequado para isso. Então, fora o PIBID, né, a ideia do PIBID até para vocês é tentar mostrar, criar projetos para que vocês consigam levar para esses alunos do estado, de outras escolas, que não têm a estrutura, por exemplo, que o IFAP tem, e tentar fazer a diferença. Por quê? Fora, aí respondendo a sua pergunta, acho que fora do IFAP, né, fora dessa realidade do PIBID, que vocês têm acesso a laboratórios, né, os outros alunos não têm. Então fica muito difícil você facilitar a aprendizagem do aluno nessas condições. Então, por isso, eu falo que não, é muito difícil fora da nossa realidade, né, você dá essa oportunidade para o aluno. E aí o PIBID eu acho que vem com essa ideia também, né, de trazer para vocês projetos, metodologias para tentar sanar um pouco, né, essa dificuldade lá na frente dos alunos, né, dar uma chance deles aprenderem a química de outra forma, de uma maneira mais facilitada. O senhor tocou num ponto bem interessante, porque o PIBID em si, acredito eu, que ele proporciona que a gente
tente chegar numa escola, numa educação ideal do que deveria ser. Claro, a gente não pode fazer porque não depende só da gente. Claro. Mas pelo menos tentar chegar o mais próximo possível. Porque, como você falou, a gente aqui no Instituto, a gente é muito privilegiado. A gente tem laboratórios bem equipados, claro. Como todo lugar, faltam suas coisas, tem suas coisas a melhorar. Seus problemas. Mas, comparando a outros ambientes, outras escolas, outros lugares, nós somos totalmente privilegiados. Nós temos equipamentos, temos vidrarias, temos reagentes. E tem ambientes, fora esse, que às vezes não tem, a sala de aula não tem um ventilador, não tem um ambiente adequado para essa educação. E a gente no programa PIBID, a gente tem que pensar de uma maneira com que a educação supere essas barreiras, digamos assim. Porque, por exemplo, no nosso programa, a gente pensa trazer essa química de maneira mais descontraída. Sair um pouco disso do só ali do tradicional, da matéria em si. E querendo ou não, a maioria das pessoas hoje em dia, elas têm um celular, tem acesso à internet, ao YouTube, por exemplo, a gente vai colocar o nosso podcast no Spotify para as pessoas, se não quiserem assistir, somente ouvir, o que acontece normalmente. Só que até nesse programa tem certas limitações, porque infelizmente nem a maioria, é a maioria, mas nem todo mundo tem acesso à internet. Exatamente. Nem todo mundo tem acesso ao YouTube, a um celular de qualidade para assistir vídeos. Então, o nosso programa, o nosso projeto é esse. Mas o PIBID tem outros projetos. Outros projetos que suprem essa área. Infelizmente, nós não somos capazes de abraçar todas as áreas. Mas pelo menos uma pequena parcela ali a gente vai tentar ajudar com a educação. E é como o senhor falou, esse programa, infelizmente, fora dele é difícil pensar dessa maneira. É difícil. É muito difícil você conseguir atingir todo mundo, né? Porque, na verdade, o PIBID ele é um programa universitário, né? Ele não é um programa de educação expandida. Ele é um programa de educação universitário, onde vocês que estão formando têm a oportunidade de participar para tentar, quando saírem daqui e forem para a sala de aula, desenvolver os mesmos projetos ou saírem daqui com o desejo do projeto, né? E só que a gente sabe que vocês vão encontrar muito problema, porque, como você falou, aqui dentro, por mais difícil que as coisas ainda estejam, vocês ainda têm privilégios, né? Vocês conseguem ter essa relação, e lá fora vocês não vão ter. Então a ideia é sempre vocês entenderem que as dificuldades vão existir, mas não parem nela, né? Porque os alunos que estão menos privilegiados que nós aqui hoje, é eles que precisam, são eles que nós precisamos fazer a diferença, né? Eu acho que o programa traz essa alma para vocês. Certo, completamente. Então vamos agora para o nosso bloco 3, tudo bem, professor? Tudo bem. Bem, nesse bloco a gente vai falar um pouco mais sobre os projetos do professor. Ótimo, na prática, a gente desenvolve vários projetos. O senhor é responsável por uma determinada quantidade de alunos, que infelizmente a gente não faz parte deles. Então, com os seus alunos, o senhor como supervisor, quais são os projetos que eles estão fazendo? Isso, vamos lá então. Como o projeto central, né, no grupo, né, no nosso grupo, foi relacionado à tecnologia, né, voltado à tecnologia, à química na tecnologia, né, de um âmbito geral. Então, eu estou responsável por 8 alunos, né, e eu dividi esses alunos em 4 grupos, com 2 alunos cada, e nós estamos desenvolvendo 4 projetos aqui no campus, né. E aí, os 4 projetos, um projeto basicamente, ele está relacionado à área de sustentabilidade no Instagram, onde um grupo de alunos, a Helenise e o David, eles estão desenvolvendo pesquisas na área de sustentabilidade, principalmente aqui na região do Amapá, né, para trazer para o pessoal essa ideia de proximidade e tentar expandir isso para o Brasil, para mostrar, né, tentar começar a mostrar esse estado tão potente para todo mundo. Tão pouco conhecido, né? Pouco conhecido e, sinceramente, muito desvalorizado pelos brasileiros. Então a gente precisa tentar expandir a história do Amapá para o Brasil conhecer. Então, eles estão desenvolvendo pelo Instagram essa ideia de sustentabilidade, com
com posts, com entrevistas, com tudo, e disponibilizando no Instagram, né? E aí, semanalmente, eles fazem uma postagem ou fazem um trabalho, e para isso eles estão utilizando a ferramenta Instagram para isso, né? O segundo subprojeto que nós estamos trabalhando é a Maria Luísa e a Maria de Fátima, onde elas estão trabalhando também com a parte de reciclagem. Então, a gente está usando papel, folha, jornal, para fazer parte de artesanato mesmo, e com isso explicar todas as reações químicas que ocorrem nesse processo. E aí, entrando depois disso, a gente faz a divulgação, né, por meio de rede social, de internet, para que outras pessoas possam conhecer o projeto, possam praticar em casa esses projetos e assim, às vezes, com a própria área de artesanato, gerar uma renda extra para as pessoas. Então, essa é a ideia, que elas possam usar a química para explicar todo o processo, né? Como pegar uma folhinha de jornal ali e como que ele foi produzido, como ele é feito, e transformar aquilo, por exemplo, numa cesta e gerar um benefício para a própria população, né? O nosso terceiro subprojeto, ele está relacionado com o Elton e a Sara, onde eles estão montando um site. Eles estão montando um site bem parecido com aquela ideia do manual da química que é onde você digita sei lá, misturas homogêneas e sai bem escrito. Então nós estamos criando um site, mas um site mais lúdico, mais legal de ser entendido, aonde nele, além da informação, você consiga já ter acesso a videoaulas para facilitar o entendimento, aonde o aluno aqui vai acessar isso através de um QR Code e vai conseguir passar, né, essas informações, ter acesso às informações com mais facilidade. E, logicamente, tentar expandir isso para o Brasil também, né? E o último trabalho que nós temos é do Andrei da Silvani, aonde eles estão fazendo óculos 3D de realidade virtual para que você possa ver a química de outro jeito. E aí nossa ideia é produzir os óculos 3D. Então você a gente vai desenvolver, né, o óculos 3D e vamos desenvolver material, né, com inteligência artificial para que o aluno possa colocar a plaquinha lá dentro do óculos e ver a química de outro jeito, tentar ver a química de outro jeito. É um projeto audacioso, bastante longo, que possivelmente nós não vamos conseguir terminar só no prazo do PIBID, mas o pontapé é o pontapé que eu falei da pesquisa, né? Porque a pesquisa ela não para. Então, esse é o pontapé. O que a gente conseguir desenvolver dentro do projeto do PIBID vai estar bom. O que não conseguir, a gente vai dar como sequência em pesquisa para alunos de iniciação científica, em trabalhos de TCC para outros alunos e vai seguir essa ideia. É interessante que cada um focou ali num ponto, né? Por exemplo, o primeiro que o senhor falou, das redes sociais. A gente tá na era das redes sociais. As pessoas praticamente passam quase 24 horas ali interagindo, vendo vídeos, e é primordial trazer educação também nesse meio, né? Porque às vezes a gente tá lá e vê coisas tão aleatórias aparecem pra gente no nosso feed, e a gente acaba aprendendo informações também tão aleatórias. E é importante trazer educação para esse ramo. Tô assistindo um vídeo de dancinha do nada, um assunto químico. Isso aí. E dependendo da forma como traga essa informação, ele pensa, nossa, que interessante, vou entrar aqui no Instagram, deixa eu saber um pouco mais. E às vezes, de maneira rápida e simples, a gente aprende sobre química. Isso é um ponto que é primordial. Então isso aqui é o átomo, olha que interessante. A química dada de tal maneira, nossa, eu pensava que era de outra. E descomplicar realmente o ensino. Exatamente. E o seu segundo subprojeto, falando sobre a reciclagem, né, que você estava falando. Hoje em dia a gente produz tanto lixo. Muito, né? Tanto lixo, a gente não sabe o que fazer com isso. E às vezes a gente não tem essa visão de que o nosso lixo, às vezes não é lixo propriamente dito. A gente pode transformar de outras maneiras. Você gera renda com ele. Você pode gerar renda com eles. Às vezes o que a gente joga fora todos os dias, para outras pessoas podem
pode ser o seu ganha-pão, digamos assim. É isso aí. Então, é bem interessante pensar dessa maneira, principalmente trazer essa visão para os alunos desde cedo. Isso. Porque da nossa infância, parando para pensar, da nossa infância até a nossa fase adulta, até a fase que eles estão no ensino médio, tanto de lixo que eles já produziram, principalmente não tendo essa visão de educação ambiental. Porque às vezes os próprios pais não incentivam tanto isso. Exatamente. Claro, na correria do dia a dia. E é muito importante ter essa visão desde novo. Pensar, nossa, isso aqui eu vou jogar fora, mas será que isso aqui eu poderia fazer outra coisa? Será que eu poderia buscar novas maneiras de usar esse material? Então, facilitar essa relação, né? Facilitar essa relação com o meio ambiente, até porque a gente vê na atualidade que o meio ambiente ele está se acabando. Educação, a gente precisa entender que educar é o pontapé inicial para você ter uma sociedade melhor e um mundo melhor, né? E um mundo melhor. Então, essa é a ideia principalmente, né? Você pode entender que dali você ajuda o meio ambiente, você educa as pessoas e consegue gerar algum retorno financeiro para a pessoa. Financeiro, que é ainda melhor. É melhor, sem dúvida. O que é ainda melhor, sem dúvida. E o seu terceiro subprojeto é particularmente uma área bem interessante. Montar um site muito legal. Né? A gente, tanto no ensino médio e principalmente agora no ensino superior, tem uma certa dificuldade, porque às vezes a gente vai na internet buscar assuntos e ali da maneira crua, e certas pessoas, a maioria, tem uma certa dificuldade de tirar ali o conhecimento daquele mundaréu de palavras, que às vezes é tão complicado, porque, claro, para a gente escrever algo a gente precisa de uma certa formalidade. E trazer isso de maneira mais facilitada no site é muito interessante. Sim. Facilitaria de tal forma a educação, tal forma trabalhos, pesquisas, porque é de maneira simples, digamos assim. Você pega ali o conhecimento, entendi. E às vezes seria o pontapé para ir para pesquisas mais difíceis. Porque você sabendo ali, peguei a ideia, é simples assim, facilita com que eu pegue um assunto mais difícil. Fora a questão da segurança da informação, né? Sim, com certeza. Porque é um site de química, feito por alunos de química, supervisionado por professores de química. Só da área. Então você tem a confiabilidade, porque lá embaixo vai estar escrito o nome dos professores, o instituto. Então você consegue, quando a pessoa jogar lá e aparecer e ele tiver aquela informação relacionada da química, ele vai ter certeza que dali aquela informação tem uma segurança, tem algo concreto, embasado, estudado, para que possa ele ter confiabilidade na informação que ele está buscando. Isso é imprescindível. Sim, sem dúvida. Ainda mais hoje em dia. Ainda mais hoje em dia. Com esse tanto de fake news que tem por aí, as pessoas cada vez leem menos e querem respostas mais rápidas, né? Então, eu pelo menos, eu imagino vocês, nós fomos educados na questão de ler, de se esforçar, de estudar bastante, e infelizmente não é a realidade de hoje, boa parte dos nossos estudantes. Eles são de uma geração onde eles querem a resposta mais completa, de forma mais rápida e resumida. Então, você ter 3 páginas lá explicando, possivelmente não é interessante. Infelizmente, mas é o ideal? Talvez seria para eles lerem mais, mas é o que eles vão fazer? Não, então a gente tem que se adaptar. Mas isso, de maneira mais simples e mais rápida, incentiva eles também a buscarem algo que é o nosso, digamos assim, nosso objetivo, algo mais concreto. Eles se interessarem mais e aprofundar ainda mais no conhecimento. Isso, com certeza. E o senhor falou um ponto bem relevante, que é a educação, a notícia segura, digamos assim. A gente sabe que na nossa realidade o que mais tem de notícia falsa, de propagação de conhecimento, de que bicho de até certo ponto, mas se você for ver o outro, nossa, nada a ver. Nada a ver. E ter uma fonte realmente segura do ensino é essencial. É essencial a gente poder saber que o que a gente lê ali a gente pode confiar. Porque às vezes a gente pensa que pode e não pode. Na educação, um site diz uma coisa, você vai em outro e diz outra, e você fica sem saber direito aonde você confia. Poxa, isso aqui é isso ou é isso aqui? Qual eu posso confiar mais? Então, é essencial, como você falou, alunos de química, do estudo num curso de química, supervisionado por professores de química. Então, são pessoas da área. Exatamente. São informações confiáveis.
Isso é excelente. E partindo para o seu quarto projeto, é bem fora da caixinha, bem complicado, digamos assim. Esse é mais... Porque um óculos de realidade virtual. Sim. Esse é o mais desafiador que nós estamos tendo, porque os outros você consegue já trabalhar, é algo que você consegue ver. Esse não. Esse nós vamos montar o óculos, nós estamos com um projeto de montagem do óculos, e aí, porque a inteligência artificial, é como eu falo para os meus alunos, ela não é mal. Ela não é má, pelo contrário. Ela é importante e ela, sendo usada de maneira consciente na educação, ela é fundamental, ela é primordial e ela tem que ser usada. Então, hoje você consegue gerar vídeos rápidos, né, nessas inteligências artificiais aí, que vai trazer esse benefício, né, para o aluno. Então, você ter uma gama lá que o cara colocar o óculosinho dele, ele conseguir ali acessar pelo computador mesmo, essa visão diferenciada, ampliada, um óculos de ampliação, isso vai trazer para ele uma proximidade com a realidade da química. A ideia é, já que a gente não pode abrir a cabeça, vamos tentar enfiar pelos olhos, né? Que aí vai que consegue aprender assim, né? Facilita. Com certeza, visualizar é muito mais fácil, querendo ou não, do que apenas ler sobre aquilo. Porque a gente tem a dificuldade de trazer aquilo da teoria para a gente ver realmente na nossa prática. Porque eu vi muitos já alunos perguntando assim, no que se aplica a química? Aí a gente fala, a química se aplica em tudo. Sim. Em tudo que tem na nossa realidade, na nossa sociedade, a química se aplica. Presente. Só que é difícil dos alunos realmente enxergarem isso, como isso acontece. A gente pode falar, um átomo que compõe tudo é de tal maneira, a gente pode desenhar, mas trazer a realidade virtual é um ponto muito interessante, porque eles poderiam ver aquilo acontecendo, ver aquilo de maneira, digamos assim, 3D, ver realmente o legal, sair dessa parte só de teoria, e acredito eu que isso teria muito interesse dos alunos. Porque, por exemplo, sair só da teoria e trazer experimentos já traz o interesse deles, porque eles veem, nossa, isso aqui é química, nossa, que interessante, que bacana. E trazer a realidade virtual seria um pontapé muito interessante, porque os alunos veriam aquilo se mexer, ir ali, 3D e tal, veriam ali nos olhos dele como é realmente a química, despertaria um interesse enorme, com toda certeza. Seria como um joguinho, digamos assim. Os alunos veriam a educação como um jogo. E isso despertaria o interesse deles, e é muito interessante. Claro, é muito difícil esse seu projeto. É um projeto, né? Como a gente falou, são projetos que ele na verdade, ele vai sofrer durante o processo baixas, vai ter momentos de alta, vai ter momentos que vão dar certo, que não vai. E como eu disse, pelo tempo do PIBID, é muito pouco tempo para esse projeto começar e finalizar com o André e com a Silvânia. É quase impossível. Mas a ideia é que eles iniciem o projeto, que eles deem o andamento, que eles façam tanto levantamento. Se a gente conseguir construir o óculos 3D com eles, já está bom. E aí vai virar certamente um projeto de TCC para outros alunos, para desenvolver a inteligência artificial. Depois pode virar um novo PIBID para só o aluno ficar aí 2 anos desenvolvendo programas, né, de realidade virtual para colocar dentro desse óculos e a gente conseguir visualizar. A ideia vai mudar no meio do caminho, eu tenho certeza. Poder sair só do aspecto da química e sim de outras matérias. Isso, o projeto é para química, mas depois que se o óculos der certo para química, ele deu certo para todo mundo, né? Sim, o professor de português que monte as suas aulas vai poder utilizar. Professor de física, biologia, seria... É incrível já que tenha tido a ideia. Sim, A ideia em si já é incrível. A ideia foi bem legal. Começar ali, já ter uma iniciativa, já é incrível. Como você falou, dificilmente vai ser concluída, é praticamente impossível. Mas é ainda mais interessante porque novos alunos podem ter a oportunidade de contribuir com esse projeto. Sim. Novos alunos, novas cabeças, novas ideias. Às vezes o senhor pensou de tal maneira, vai vir outro aluno pensar, olha, se a gente fazer isso, isso aí. Vai poder contribuir. Então, é uma ideia incrível, na minha opinião. Difícil, sim. Completamente. E não depende só de pesquisa, depende de recursos também. E a gente sabe que recursos é complicado conseguir. Mas a ideia em si, o fato de já ter tido a ideia,
é excelente. Uhum. Já é um pontapé para novas cabeças ali pensarem em ideias, novas maneiras de educação. Então, para mim, isso é incrível. Sim, essa é a oportunidade que o PIBID faz, né? Que ele dá a gente, Novamente, né? As mentes pensantes, né, do Brasil, elas estão aí fora, mas elas se iniciam aqui na universidade, né? O projeto, a ideia foi conjunta, não foi minha. Então, você tendo esse aluno, ele traz o conhecimento dele, né? Eu sou de uma geração mais antiga, então essa parte virtual, ela para mim é desafiadora também. Então, cada vez um aluno novo vai chegar com um complemento maior. Como eu disse, até o final do projeto, certamente esse rio vai fazer várias curvas ainda, né? Mas a gente tem o objetivo final, que é desaguar lá no mar, e aí vai dar certo. Finalizar, infelizmente, esse podcast.